O programa Saber Direito desta semana é com a professora Ana Cláudia Schwenk dos Santos e o curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Sou Ana Cláudia Schwenk, professora de Direito do Trabalho. Hoje iniciaremos o nosso curso Direitos do Trabalhador Doméstico após a Emenda Constitucional 72 de 2013. Nós teremos um total de 5 aulas. Esta será a nossa primeira aula. Ao longo do nosso curso, nós veremos como a Emenda Constitucional 72 de 2013 alterou os direitos do trabalhador doméstico. Nós veremos quem é o trabalhador doméstico, a quem se aplica essa emenda constitucional com os seus novos direitos. Estudaremos também os direitos que o empregado já tinha, os novos direitos que passou a ter, bem como a necessidade de adaptação dos contratos hoje em curso e como contratar um empregado doméstico agora com esses novos direitos. Hoje é a nossa primeira aula e nós estudaremos o conceito de empregado doméstico. A quem se aplica esses novos direitos estendidos a esta categoria pela Emenda Constitucional 72. Qual é a regularidade de trabalho? As características. Então, damos início agora à nossa primeira aula, conceito de trabalhador doméstico. Começamos abordando a Emenda Constitucional 72 de 2013. Esta emenda, ela foi promulgada no dia 2 de abril de 2013 e com essa promulgação, ela estendeu ao trabalhador doméstico vários direitos que já eram do empregado urbano e também do rural. Nós temos que observar o seguinte: a Emenda Constitucional 72 trouxe na sua ementa, que é aquele resumo feito do que vai ser abordado pela Emenda Constitucional, a palavra igualdade. Mas, afinal de contas, a Emenda Constitucional 72 de 2013 igualou ou não igualou os direitos dos domésticos ao empregado urbano? O que verificamos numa análise pormenorizada dos itens da emenda é que não houve uma equiparação de empregado doméstico a empregado urbano. O que houve, na verdade, foi uma extensão de direitos antes assegurados apenas ao trabalhador urbano e rural. Nessa extensão de direitos, nós verificamos o seguinte: a igualdade que aparece na Emenda Constitucional 72 não foi realmente atingida, porque o empregado doméstico segue sem alguns direitos próprios do empregado urbano e também outros direitos que constam do artigo 7º da Constituição Federal. Adiante, na nossa explanação, nós temos que nos lembrar da aplicabilidade da norma ao doméstico. A consolidação das leis do trabalho não se aplica ao empregado doméstico, segundo o artigo 7º da CLT. O artigo 7º da CLT, a linha A, estabelece que estão excluídos da aplicação da CLT os empregados domésticos, salvo
quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário. Aqui nós voltamos à Emenda Constitucional 72. Porque a Emenda Constitucional 72, ela estabeleceu expressamente direitos ao trabalhador doméstico que hoje são regulados por capítulos específicos da CLT. Então, ao longo do nosso curso, nós abordaremos cada um desses direitos e também qual o diploma legal a ser aplicado para efetivá-los. Seguindo adiante, nós temos o conceito de empregado doméstico a ser devidamente trabalhado aqui por nós para sabermos em que caso nós lidamos com um empregado doméstico, em que caso nós estamos com um empregado urbano. Nós temos a Lei 5859 de 1972, que era a lei que inicialmente regia o empregado doméstico. Hoje, nós temos não só essa lei, como outros diplomas, dentre eles a própria Constituição Federal, em seu artigo 7º, parágrafo único, que aborda expressamente direitos estendidos ao empregado doméstico. Lá na Lei 5859 de 72, especificamente em seu artigo 1º, nós temos o conceito de empregado doméstico. Neste artigo, o empregado doméstico é definido como aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família no âmbito residencial destas. Então, essa lei, a 5859 de 72, no artigo 1º, trouxe o conceito de empregado doméstico. Por este conceito de empregado doméstico trazido neste artigo 1º da Lei 5859 de 72, nós temos um total de 5 características para definirmos se o empregado é doméstico ou não. As 5 características que aparecem no conceito de empregado doméstico da Lei 5859 de 72 são as seguintes: trabalho prestado por pessoa física. Segunda característica, trabalho de natureza contínua. Trabalho prestado sem finalidade lucrativa. E trabalho prestado a uma família ou pessoa física, no caso, o empregador doméstico. Então, nós vamos verificar cada uma dessas características referentes ao conceito de empregado doméstico. A primeira característica é a do trabalho prestado por pessoa física. O empregado doméstico, ele precisa ser uma pessoa física, uma pessoa natural. É um trabalho que não pode ser prestado por uma pessoa jurídica. E neste ponto, nós temos que nos lembrar das agências de empregados domésticos. Essas agências, elas intermediam, né, a contratação do funcionário, mas no caso, o empregador doméstico, ele não contrata a agência, ele contrata o empregado. Então, nós temos que deixar isso bem claro. No caso da intermediação por uma agência de empregados domésticos, né, uma agência colocadora de mão de obra, nós temos que o contrato será firmado entre empregador, pessoa física, e empregado, pessoa física. Não há que se falar em trabalhador doméstico, pessoa jurídica. O doméstico, ele é necessariamente pessoa física, pessoa natural. A segunda característica
é a da finalidade não lucrativa. Essa finalidade não lucrativa é aquela inerente ao âmbito residencial, ao âmbito familiar. Ou seja, é um trabalho prestado sem objetivar lucro por parte daquele empregador. Aquele empregador, o empregador doméstico, não visa obter lucro algum com aquele serviço que está sendo prestado pelo doméstico. Na verdade, trata-se de uma intenção de obter um conforto maior, não é? Por poder contar com um empregado doméstico que vai fazer as tarefas de casa, dentre outras. Mas isto não está em absoluto relacionado à obtenção de lucro por parte do empregador, como é o caso, por exemplo, do empregado urbano, bem como do empregado rural. O empregado urbano, ele produz um trabalho que trará lucro ao seu empregador e o empregado urbano também, na medida que ele toma conta da criação, né, que existe na fazenda, por exemplo, é um caso, então, de empregado rural e não doméstico, porque está diretamente relacionado à intenção de lucro por parte do empregador doméstico. Seguindo adiante, nas nossas características do empregado doméstico, nós temos que, para ser considerado empregado doméstico, o serviço precisa ser prestado em âmbito residencial. Agora, essa parte do âmbito residencial é muito delicada, porque nós temos um leque muito grande de possibilidades no quesito residência. Por exemplo, nós temos a residência convencional, né, do empregador. Temos também uma casa de praia, casa de campo. Nestes casos de casa de praia, casa de campo, nós temos o seguinte: se o empregado está laborando em uma dessas casas para colaborar com a sua manutenção, tarefas residenciais destes locais, ele será, com base exclusivamente neste critério âmbito residencial, considerado empregado doméstico. Agora, nós temos um caso bastante interessante que é, por exemplo, o do domicílio funcional. Esse do domicílio funcional nós também vamos tratar na parte do empregador, mas o domicílio funcional, ele não é considerado uma casa. Então, nós temos aí que a casa do empregador doméstico, a casa de praia do empregador doméstico, casa de campo, que contam com um empregado que está ali laborando para fazer a manutenção, é considerado âmbito residencial. Seguindo adiante na nossa explanação, nós temos que a outra característica para a configuração do trabalhador como doméstico é a prestação de serviço a um empregador doméstico. O empregador doméstico,